A porção bíblica que lemos no início do trabalho, em Isaías 53, quero ler somente o versículo 2 e o 3. Isaías 53, o versículo 2 e o versículo 3. Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui está diante de nós uma leitura bíblica que o profeta Isaías apresenta Cristo Jesus, mostrando ele como homem. Apresenta um homem natural, um homem que não estava ditado pelo modelo da moda, um homem que não tinha aparência de rei pelo conceito dos homens da época. O Cristo Jesus era aquele que seria semelhante a um homem natural qualquer. E Isaías estava dizendo, ele não tinha aparência biológica para que nós o desejássemos. Ele não tinha afeição de alguém que pudesse chamar a atenção da multidão. E era o desprezado. E este homem que é apresentado por Isaías, ele é o Deus que se fez homem. Cristo Jesus significa o Deus que se tornou homem, o Deus que desceu e se tornou homem. E quando Jesus nasce, sendo revelado anteriormente pelo profeta, esse homem viveu como um homem qualquer, como um ser humano qualquer. Quando criança teve medo de morrer, fugiu para o Egito com a sua família. No seu ministério, ele sentiu raiva quando o templo estava sendo profanado pelos cambistas. Na travessia em um barco, ele teve sono. Na cruz, ele teve fome. Alguns momentos, ele cansou de tanto atender a multidão. Ele era tão homem que ele sentiu dor pela perca de um amigo e chorou por Lázaro. Lá no Getsêmani, como homem, ele teve medo da morte, ao ponto que suou gotas de sangue. Lá na cruz, nos seus últimos suspiros, ele teve sede. E apresenta um homem como eu e como você. Homem no sentido geral, um corpo biológico. E esse Cristo que se apresentou aqui, ele foi humilhado, ele foi desmerecido, ele foi desprezado pela religião da época. O Sinédrio não fez dele caso algum, o perseguiram, lhe humilharam, e ele levou a sua vida como um filho de um carpinteiro, mesmo sendo Deus, mesmo tendo toda a autoridade, mas se constituiu como homem. Na palavra tinha autoridade, no ensinamento autoridade, mas nas atitudes, um homem que jejuava, um homem que orava para receber a graça. Tem um hino que diz assim: ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus, mesmo
mesmo sendo Deus. Aí tem uma parte do hino que diz assim: negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Não importa se o abismo é raso ou profundo, Ele tira você de lá e te traz para um alto lugar, para te fazer um homem. Um homem à imagem de Deus. Como um homem, como um cordeiro, Ele foi tosqueado. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. Não estava nas principais manchetes dos jornais. Não era amigo do imperador da época, não era amigo do prefeito, não era amigo do Império Romano. Dirigia culto no meio da rua, no meio da multidão. O nosso Cristo, sem parecer e sem formosura, não tinha padrão de beleza, um politicamente incorreto para a época, mas Ele se fez homem para revelar a imagem de Deus em mim e em você. Pagar um preço que era para nós pagarmos, e sobre Ele levou os nossos castigos, e pelo castigo que Ele sofreu, pelas pisaduras que Ele sofreu, nós seríamos sarados. E agora aparece um Cristo sentenciado à morte. Aparece um Cristo que foi chicoteado por diversas vezes. Um Cristo com coroa de espinho ensanguentado, suas vestes rasgadas, o seu corpo dilacerado, o sangue do seu rosto se misturando com a barba, com aquela coroa, e ali sendo humilhado, uma condenação judicial, um júri popular leva a cruz nos seus ombros, vai até o Gólgota. Ele estava com uma missão, não era uma missão suicida. A missão dele era uma missão de salvadora, dizendo: eu sou Deus, mas eu sou homem. Se eu sou homem, eu preciso pagar o preço de homem para salvar o povo lá de Breves, para salvar os irmãos lá do Marajó, para salvar o povo do Brasil, para salvar o planeta Terra, para salvar a todos quanto precisasse do Cordeiro morto. Jesus Cristo, ou não, Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, representa nós, que somos filhos do Rei, mas somos servos. Representa eu e você, que vamos habitar na melhor cidade de toda a história da humanidade, que somos filhos de um Deus poderoso, mas somos humilhados nessa sociedade, somos perseguidos pelo Supremo, somos humilhados lá na escola por alguém. Às vezes você é humilhado na rua por ser crente, você não tem aquele parecer e formosura que alguém poderia fazer por você. Nós somos martirizados. Mas tem uma coisa que Isaías Eudo não revelou. Apocalipse, capítulo 1. João na ilha de Patmos. Aquele Cristo veio, vou usar essa expressão reduzida da profecia de Isaías, aquele Cristo sem parecer nem formosura, que foi ao sepulcro, que ressuscita ainda em semelhança de homem. João na ilha de Patmos, ele apresenta outro Cristo. E João diz assim, capítulo 1, versículo 12: e eu virei-me para ver quem falava comigo.
E quando virei, vi 7 cartiçais de ouro, 13. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Agora não é mais a visão de Isaías, agora é a visão de João. E ele está vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito um cinto de ouro, e em sua cabeça e cabelos, a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã, como a neve, os seus olhos como tocha de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto Isaías não viu, mas João viu. O seu rosto era semelhante ao sol, quando saía no seu resplandecer. Um dia nós o veremos face a face, como ele é. O que é revelado por João agora é Jesus Cristo, o homem que se fez Deus. O revelado por Isaías era Cristo Jesus, o Deus que se fez homem. O revelado por João era Jesus Cristo, o homem que se fez Deus. Sabe o que isso significa? Que um dia nós seremos transformados em um corpo glorioso e incorruptível. Um dia ninguém vai mais pagar a conta da Celpa. Um dia você não vai mais precisar comprar nada no mercado. Você não vai precisar mais tomar remédio. Você não vai fazer mais nenhum implante de beleza. Você será transformado em um corpo glorioso. Nós seremos como Ele é. O mundo que nos perseguiu, o mundo que nos humilhou, nós iremos aparecer no juízo final e vamos julgar o mundo em um corpo incorruptível e glorioso. Sempre tem um hino que alguém tenta se aproximar do Cristo revelado por João. Sempre que leio a história de Cristo e fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria, bem juntinho a mim, olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Não creio, não creio. Vamos ficar de pé. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face. Contempla, se eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei
tribulação, as angústias que passamos aqui nesta terra, não se compara à glória futura que espera os escolhidos do Senhor. Suporte a luta, suporte as dores, as enfermidades, as lutas, porque chegará um dia que não haverá mais pranto, que não haverá mais dor. Chegará um dia que nós seremos igual a Cristo em um corpo glorificado. Mas quem chegará ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a alma à vaidade. Saia do seu lugar e limpe suas mãos, entregue o perdão. Saia do seu lugar e limpe o seu coração e peça perdão para 10 pessoas. Saia agora da sua poltrona, do seu banco, e diga: irmão, me perdoa, porque eu quero ser limpo de mão e puro de coração, para que eu possa ver o rosto de Cristo. E a Jesus, como Ele é. Sempre que eu leio a história de Cristo, Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor Deus, bondoso Pai, nós queremos ver a Tua face. Nós queremos estar preparados, Senhor, neste mundo corrupto.
as nossas vestes brancas, nosso coração limpo, as nossas mãos puras sem sangue, ó Deus, para chegar no teu santuário e subir no teu monte. Cada perdão, cada abraço, cada pedido de perdão, seja, Senhor, selado, seja, Senhor, sacramentado, ó Pai, uma nova história na vida da tua igreja, na vida do teu povo, em nome de Jesus.